e para todos que odeiam quando eu ganho. A Vitória Alada chegou ao Louvre em pedaços, e as pessoas ainda fazem fila para vê-la. E eu só posso esperar que, apesar dos meus defeitos e apesar das minhas rachaduras e quebras, e são muitas delas, que em todas as estreias e tudo que eu faço, as pessoas vão esperar na fila para ver. Sim, não dessa vez, Rachel. Olá, sou Sydney, bem-vindo de volta ao inferno. E como de costume, antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Qualia. E claro, por mim e pela minha empresa, Troca de Chá do Leão. Atualmente, estou realizando uma promoção de até 40% de desconto no site em comemoração a 1 milhão de inscritos neste canal. Então, um grande obrigado a todos que me apoiaram todo esse tempo. Então aproveite e pegue um pouco de chá para você. Prometo que não vai se arrepender, pois minhas misturas são deliciosas. Vou colocar todos os links na descrição. Muito obrigada. E antes de começarmos, vocês estão começando a me perguntar, basicamente em todos os vídeos, o que são esses protetores de tela atrás de mim. Eles não são protetores de tela de verdade, são só vídeos do YouTube que eu deixo tocar ao fundo porque acho bonitos. Mas como não há um site específico de onde eu os obtenho, eu apenas vou linkar o vídeo que eu uso na descrição do meu vídeo, e então vocês podem fazer com isso o que quiserem. Então, na verdade, sinto que estou um pouco atrasada para essa festa, porque desde que Branca de Neve foi lançada em 21 de março, absolutamente todo mundo fez um vídeo sobre isso. Mas a sua australiana engraçada favorita decidiu se arrastar, mas melhor tarde do que nunca, eu acho. Porque, coincidentemente, na sexta-feira, dia 21, eu também fui ver o remake de Branca de Neve e, nossa, me diverti muito. Na verdade, acabei sendo apenas uma senhora triste sentada sozinha no cinema, enfiando punhados de pipoca na cara. Sim, eu convidei uma amiga e comprei um ingresso para ela, mas convenientemente ela não pôde comparecer. Muito rude. De qualquer forma, desde o seu lançamento, o filme Branca de Neve de 2025 continua a dominar as discussões em toda a internet. As pessoas têm apontado como poucas pessoas estão nos cinemas. Na verdade, postei meu próprio pequeno clipe mostrando como o meu estava vazio e isso estourou no 10 hilariamente. Olhe este simpático e-mail do Daily Mail, perguntando se eles poderiam usar meu vídeo. Que gentileza e consideração da parte deles. Desde o seu lançamento, mais e mais informações foram divulgadas sobre o desempenho do filme, com alguns veículos sugerindo que este está perto de ser a pior adaptação live-action da Disney já feita. As críticas estão se agravando a cada dia, e isso é um eufemismo. E apenas um lembrete, a Disney gastou 270 milhões de dólares neste filme. No que eu não poderia te dizer. Ao mesmo tempo, ainda mais clipes de Rachel Zegler estão circulando, basicamente adicionando ainda mais combustível a este verdadeiro incêndio em lixeira. Agora, eu já dei minha opinião sobre a Branca de Neve algumas vezes recentemente, e como há muitas pessoas que fizeram resumos reais e críticas completas do filme, eu não farei isso neste vídeo. Mas como eu fui em frente e gastei 12 dólares inteiros para ver este filme, pensei que eu também daria minha opinião à minha maneira, Sydney. Este vídeo terá spoilers. Se você pretende ver Branca de Neve, assista por sua própria conta e risco. Obviamente, eu não entrei nisso com expectativas particularmente altas, mas este filme acabou sendo muito pior do que eu imaginava. Descobri que ninguém fez um bom trabalho de atuação em geral. O narrador parece que pode começar a chorar a qualquer momento, os números musicais foram disruptivos, o estranho computer graphics imagery ao longo do filme parece bobo e fora do lugar, e em vez de uma Branca de Neve que parece empoderada e inspiradora como os escritores provavelmente esperavam que ela fosse, ela parece mimada e irritante. Muito a cara da Rachel Zegler. Estranho, estranho. Então, claro, é sobre isso que vamos falar hoje. E há muito a criticar sobre este filme, mas, sabe, meu aviso normal é que não vou conseguir abordar tudo de forma alguma.
E para não repetir muito sobre o contexto histórico deste filme em geral, mas também sobre todo o conflito e drama que o envolve, vou linkar vídeos que já fiz sobre isso na descrição e você pode assisti-los no seu próprio tempo. Então, com tudo isso dito, Antes de você, mais uma vez, embarcar no meu infernal gôndola e juntos nos enrolarmos em pequenas tigelas de tristeza na posição fetal no fundo do barco, como... Minhocas Roly Poly, vamos ouvir o patrocinador de hoje, Qualia. É importante que todos vocês entendam que a Disney não fez um remake da Branca de Neve. Eles produziram 2 filmes distintos sobre Branca de Neve e os uniram em um só. E eu digo isso por 2 motivos principais. O primeiro é que, embora este filme tenha tentado manter os pontos originais da trama, como a Rainha Má tentando matar a Branca de Neve, os anões a encontrando em suas camas e depois se apegando a ela, a Rainha Má a envenenando com uma maçã e a Branca de Neve sendo acordada pelo beijo do verdadeiro amor, ele também criou uma história paralela onde a Branca de Neve encontra um bando de bandidos, se apaixona por um deles e tenta lutar contra a rainha para recuperar seu reino. A história alterna entre uma recontagem muito monótona do original e uma tomada revolucionária cheia de drama do reino. E tudo isso acontece em 1h e 49 minutos, deixando muito pouco espaço para profundidade e qualquer grau de narrativa decente. O que é honestamente um pouco triste, porque o que eu pessoalmente amei no filme animado foi o quanto ele se concentrou em Branca de Neve e seu relacionamento com os anões, explorando completamente muitos temas de uma maneira que não parecia forçada ou apressada. A segunda razão para minha avaliação aqui é porque logo no início, o filme introduz o que eu posso descrever melhor como temas do tipo socialista. Ele faz questão de nos dizer que os pais da Branca de Neve governaram seu reino com justiça, compartilhando a abundância da terra com aqueles que cuidavam dela. Quando os pais da Branca de Neve morreram e o reino foi tomado pela Rainha Má, madrasta da Branca de Neve, ela transforma os agricultores em soldados e usa uma ameaça assustadora na fronteira sul do reino para assustar todos e então acumular sua riqueza. É até meio cômico neste filme a quantidade de joias que aparentemente esses moradores da cidade parecem ter. Acho que essa é a versão do socialismo que me dizem constantemente que ainda não foi tentada. Algumas das expressões usadas são tão diretas que parecem ter sido retiradas diretamente do Manifesto Comunista. Essa mensagem política bastante direta é estranhamente entrelaçada ao que deveria ter sido um conto de fadas comum e agradável sobre uma menina e um monte de anões. Mas, em vez disso, nos é parcialmente apresentada uma história sobre equidade e como taxar demais as pessoas torna o cenário sombrio. Como a maioria de vocês já sabe, eu acredito que sempre há espaço para os estúdios expandirem a narrativa quando é apropriado. Mas no caso de Branca de Neve, as adições à narrativa não só não faziam muito sentido, como também pareciam muito inadequadas para essa história específica. Ao contrário de algumas das outras princesas da Disney, como Mulan ou Bela, Branca de Neve nunca foi suposto ser uma garota independente, lutando pela liberdade. Sua representação era de inocência, pureza e uma beleza que brilha muito intensamente de dentro para fora. Nossa Branca de Neve de 1937 nos cativa por sua gentileza, generosidade e natureza confiante. Isso também faz com que aqueles ao seu redor ajam de maneira protetora, o que é crucial para a trama. Mas essas características cativantes também servem como uma falha muito óbvia que outros procuram explorar, e embora a animação original fosse curta, ainda estava repleta de significado e moral. A adaptação de 2025, por outro lado, embrulhou tudo isso com balas de canhão e jogou no oceano. Se amarrou um canhão nas alças. E isso me leva a um dos maiores problemas que tenho com este filme. Para fazer sentido todas as adições de enredo e temas mencionados anteriormente, este filme precisava massacrar a personalidade da Branca de Neve e, em vez disso, reimaginá-la como uma líder, uma figura revolucionária que poderia salvar seu reino. Se vocês conseguirem se lembrar da entrevista de Rachel Zegler em 2022, ela não estava brincando quando disse que este filme é sobre a Branca de Neve se tornando uma líder. Só quero dizer que não estamos mais em 1937 e nós absolutamente escrevemos uma Branca de Neve que não vai ser salva pelo príncipe. Ela não será salva pelo príncipe, pois sonha em se tornar a líder que seu falecido pai disse que poderia ser. Destemida, justa, corajosa e verdadeira.
É a Branca de Neve que você conhece, mas adaptada para a era moderna, com ênfase no real significado de ser a mais bela de todas. Para ela, é descobrir a si mesma, encontrar sua voz interior e um senso de agência para que possa ser uma governante justa e uma rainha maravilhosa. O problema é que os escritores aparentemente não se comprometeram totalmente com o assassinato. Então, em vez de uma garota feminista empoderada, nos é apresentado um monstro de Frankenstein de um personagem que passa a maior parte do filme oscilando entre olhar com olhos de cervo e projetar seu queixo inferior em um esforço para parecer inocente, enquanto faz coisas que gritam exatamente o oposto. Como chegar montada em um cavalo para salvar seu interesse amoroso, confrontar repetidamente a rainha má e se permitir entrar na casa dos anões sem nenhum bom motivo. O fato é que o filme é bastante enfático em nos dizer que Branca de Neve está tentando ser mais destemida e corajosa, como seu pai lhe disse para ser. Mas, durante todo o filme, nunca realmente há um momento em que você sente que a Branca de Neve realmente precisa da proteção ou ajuda de alguém. Mas o filme queria manter essa aura de inocência e pureza, o que torna toda a sua personalidade extremamente inconsistente e confusa. Um dos momentos que realmente me irritou pessoalmente no início é quando a Branca de Neve encontra seu interesse amoroso, Jonathan o bandido, roubando batatas do castelo. Sim, eles eliminaram o príncipe e o substituíram por Jonathan, que coincidentemente é a única pessoa neste filme inteiro que realmente tem um personagem consistente e aparentemente sabe atuar. Então, sabe, tem isso, faça com isso o que quiser. De qualquer forma, ela o confronta. Ele explica que as pessoas estão passando fome, Snow diz que vai falar com a rainha sobre isso, pois talvez ela não esteja ciente da situação. Isso, honestamente, parece extremamente estúpido, e potencialmente a Branca de Neve é extremamente estúpida porque ela vê essa mulher toda coberta de joias e basicamente pensa, talvez ela não saiba que as pessoas estão morrendo de fome. Certo. É apenas... Sua Majestade, as pessoas estão lutando. Tudo isso parece absurdo e desonesto, e talvez seja porque Rachel Zegler não é uma boa atriz, mas essa linha pareceu especialmente estúpida. Sinto que eles precisam de alguma bondade. Outro exemplo notável dessa estranha personalidade conflituosa é quando o caçador leva Branca de Neve ao pomar de maçãs para matá-la a pedido da Rainha Má. Boa observação, sim, eles de fato fizeram uma troca racial dele. Na verdade, toda essa cidade alemã é muito diversificada, muito comunismo e multiculturalismo. O favorito de Hollywood. No original, Branca de Neve está aterrorizada e protege o rosto durante essa confrontação. Em Minta Só, no remake, ela desafia perguntando o porquê. Em ambos os filmes, o caçador falha em assassiná-la e supostamente faz isso pelo mesmo motivo, sua pureza e bondade. Mas no original, o caçador a observa docemente colhendo flores e ajudando um passarinho perdido. No remake, Branca de Neve persuade ele ao lhe dar uma maçã. Provavelmente estou sendo excessivamente meticulosa aqui, mas não tenho tanta certeza de que alguém dando uma maçã para outra pessoa, maçã essa que a primeira pessoa poderia ter simplesmente colhido deste pomar sozinha, seja realmente um motivo bom o suficiente para abandonar esta missão que sua rainha lhe enviou para assassinar a segunda pessoa? Uma maçã por dia mantém o caçador assassino longe. Não, australianos, não me refiro à aranha. Outra coisa irritante sobre esta cena é que a 1937 ficou realmente chocada ao descobrir que sua madrasta, a Rainha Má, queria matá-la. A Branca de Neve de 2025 simplesmente não parece surpresa? Novamente, como eu disse, esse personagem é totalmente ridículo. Ela é cheia de contradições e, pelo menos na minha opinião, profundamente desagradável e não faz sentido algum. Então, no geral, temos um personagem que num momento está tentando ser quieto e ingênuo, e no próximo ela está lutando com bandidos na floresta e sendo espirituosa com Jonathan. Eu te disse que iria lutar. Você continua me impressionando. Não tenho medo de lutar. E o fato é que, se a Disney quisesse uma princesa chefe rebelde, tudo bem, eu suponho. Mas este não era o filme para fazer isso. Você não promove um filme inteiro como um remake e depois massacra a personalidade do protagonista. Quero reiterar isso porque acho importante, mas mais uma vez, toda a história da Branca de Neve de 1937 é centrada em sua pureza, sua inocência, sua generosidade, sua bondade, em um mundo que é muito injusto com ela.
Devido à sua bondade e altruísmo, ela é eventualmente aceita e protegida pelos anões e pelas criaturas da floresta, que desempenham um papel significativo no filme original, mas não neste remake de 2025. É também a razão pela qual o caçador arriscou sua própria vida para salvar a dela. É por isso que o príncipe, encantado com o belo canto dela, sai de seu caminho para encontrá-la e resgatá-la. Claramente, há muito mais a dizer sobre isso e vários momentos de estranheza neste filme, mas como só o assisti uma vez no cinema, não consigo recordar de todos. Me desculpe. Então, isso me leva à segunda coisa principal que eu realmente não gostei neste filme. Branca de Neve e suas relações com os anões. No filme original, o relacionamento que se desenvolve entre a Branca de Neve e os anões é um componente-chave para toda a história. No entanto, nessa versão, os anões são tratados como personagens secundários que não desempenham um papel tão significativo. Vamos reconhecer por um momento o quão perturbadores eles parecem, exceto Dupe, que é um pouco fofo com seu rostinho de bebê. Talvez eu precise de um exorcismo? Há uma discussão pertinente sobre a opção da Disney por Computer Graphics Imagery, em vez de contratar atores anões para esses personagens, mas não podemos nos aprofundar nisso agora. Quero corrigir o registro e dizer que as 7 pessoas comuns que deveriam ser os anões são, na verdade, parte do grupo de bandidos do Jonathan. Se eles realmente começaram como anões e depois se tornaram isso com refilmagens, eu não sei. Eu tenho que presumir que não é o caso, mas sim, eu só quero esclarecer isso porque houve muita confusão em torno disso. Eu não sei se isso torna as coisas melhores, mas é certamente engraçado quando você considera que aqui temos o único anão real no filme, então, mais uma vez, faça com isso o que quiser. Agora, como eu disse em outros vídeos, sou uma grande fã da relação entre a Branca de Neve e os anões e acredito que eles são extremamente importantes para essa narrativa. Eles não apenas servem para avançar os eventos da história, mas também trabalham de uma maneira simbiótica com a Branca de Neve. Mas este remake quase os faz parecer um pensamento posterior. Sim, eles fazem parte da trama, e sim, o filme tentou manter seus momentos-chave, mas com os eventos paralelos sobre salvar o reino e blá blá blá, eles poderiam ter sido completamente removidos e nada realmente teria mudado. No filme animado, após Branca de Neve escapar do caçador pela floresta, ela encontra criaturas e pergunta se conhecem algum lugar onde possa dormir. Eles a levam para a casa dos anões, onde ela bate na porta hesitante e eventualmente entra, perguntando se pode entrar. Nossa Branca de Neve de 2025 entra dançando, pergunta se tem alguém em casa e vai dormir nas camas no andar de cima. No original de 1937, temos toda uma configuração acontecendo, onde a Branca vê como a casa está bagunçada, como os móveis são pequenos e deduz que 7 órfãos devem morar lá. Como também é órfã, ela decide limpar a casa por pena deles, na esperança de que concordem em deixá-la ficar. Esta cena de limpeza retorna, mas é a Branca de Neve ensinando os anões a basicamente limparem depois de si mesmos, o que eu não necessariamente tenho um problema, mas acho que remove um pouco da consideração e reflexão que vimos no original e provavelmente só contribui para a personagem Branca de Neve de 2025 parecer muito mimada e mandona. Porque a animação original focava predominantemente na Branca de Neve e seu relacionamento com os anões, nós conseguimos vê-los interagir muito mais. Porque a versão de 2025 precisava focar em vários outros pontos da trama, tivemos tão pouco tempo entre a Branca e os anões que o relacionamento deles nunca foi realmente bem estabelecido e as razões para se unirem eram bastante frágeis, fazendo com que os anões parecessem meio desnecessários. E para mim, mais uma vez, isso é realmente triste, porque como eu mencionei em outros vídeos, uma das coisas que realmente faz falta aqui, que acontece no filme original, é o relacionamento da Branca com o Zangado, que eu pessoalmente adoro. Não sei quantas pessoas percebem, mas o Zangado, na verdade, desempenha um papel central nesta história. Ele não gosta da Branca de Neve desde o início. E ele meio que existe como o contraste para a infelicidade e bondade dela. Mas apesar disso, ela se propõe a conquistá-lo, rezando por ele, cuidando dele, beijando-o a Deus quando ele vai para o trabalho e, eventualmente, isso começa a derreter o gelo ao redor do coração dele e ele começa a amá-la tanto quanto os outros anões. Quando ela é visitada pela velha que lhe dá a maçã envenenada, Branca de Neve está no meio de assar uma torta para o Zangado.
E quando os anões descobrem que Branca de Neve está morta, é o Zangado quem lidera a carga para encontrá-la. É o Zangado quem persegue a velha até o penhasco e basicamente arrisca sua vida tentando escalar todas essas rochas atrás dela, e eventualmente você sabe, ela cai e morre, e é o Zangado quem coloca suas flores por último e em suas mãos no funeral da Branca de Neve. Os anões até a colocam em um caixão de vidro porque não conseguem suportar enterrá-la, e não temos absolutamente nada disso no remake. Os escritores substituíram o Zangado pelo Dunga, fazendo a Branca de Neve focar sua atenção em tirá-lo de sua concha, ensinando-o a assobiar e eventualmente eliminando seu mutismo. Não, sim, o Dunga fala agora. Mas quanto ao Zangado, ele é mais um personagem secundário do que qualquer outra coisa. Quando a Branca de Neve morre, o Zangado chora, mas não há contexto para explicar sua tristeza. Ele basicamente passa de não gostar dela para chorar por ela, mas os escritores cortam todo o momento do original que poderia explicar esse comportamento, e isso faz com que tudo pareça completamente inorgânico e vazio. Sem mencionar que a Branca de Neve basicamente morre no meio do filme, o que para mim significa que o significado deste recurso de trama é meio que perdido. É como se restassem 40 minutos no filme. Sabemos que ela vive. O que você acha que acontecerá nos próximos 40 minutos? Eles também a colocaram em uma rocha aleatória, o que, ok, é uma escolha, mas não há nada inerentemente triste nisso. Para ser honesta com todos vocês, essa sequência inteira parece algo que os roteiristas provavelmente teriam descartado completamente se não fosse pelo fato de ser uma parte muito central do filme original, mas a maneira como se desenrola no remake faz parecer que eles estavam mais apenas marcando as caixas do que incluir do original, em vez de se esforçar para criar uma cena emocional e significativa. Uau, basicamente acabei de resumir a vibe do filme inteiro. Às vezes fico deslumbrada com minha inteligência. Tudo isso me leva ao meu último ponto, e um que eu realmente já bati em vocês em outros vídeos. Nem todo filme precisa ser modernizado, e neste caso, saí deste filme com a sensação distinta de que ele não precisava ser feito de forma alguma. Eu sinto isso por várias razões. A animação permite uma narrativa mais grandiosa e brilhante. É muito mais divertido assistir, e podemos suspender nossa descrença muito mais. Mas com Branca de Neve há algo mais nisso. Como eu expliquei em outros conteúdos, a Branca de Neve original era absolutamente um produto de sua época e foi extremamente impactante tanto para a Disney como empresa quanto para as pessoas que a assistiam no final da Grande Depressão. Não vou recontar o porquê por uma questão de brevidade, mas se você estiver interessado em aprender o porquê, vou colocar alguns vídeos na descrição onde eu entro nisso com muito mais detalhes. Por ora, basta dizer que o design da Branca de Neve, seus personagens, valores e significados, tudo fazia sentido para aquele público específico naquele momento. Isso contribuiu para o enorme sucesso da animação para a Disney, mesmo com os pessimistas chamando-a de loucura da Disney. Mas, considerando a direção atual de Hollywood e da Disney, eu não acho que eles poderiam ter recontado essa história de uma maneira que fizesse justiça a ela, enquanto mantinham o significado original da narrativa. Sabemos que os remakes da Disney geralmente são um pouco de uma busca insensível por dinheiro, mas eu acho que o motivo deste ser o pior de todos é porque ele deveria ser uma narrativa inspiradora para as pessoas da América dos anos 1930. Os temas de Branca de Neve eram muito um produto de sua época, mas se você não está disposto a se comprometer com eles, não pode contar essa história. O que é meio evidenciado pelo fato de que a Disney simplesmente não conseguiu recontar a história cena por cena, como eles fizeram com O Rei Leão de 2019, um filme que pelo menos permaneceu fiel à história original, apesar de seus defeitos óbvios. Isso é reforçado pelo fato de que eles não conseguiram desenvolver essa história de forma a aprimorá-la para o público moderno. Quando você combina elementos de dois arquétipos de personagens completamente opostos, você obtém uma grande confusão que não sabe o que quer ser. O que eu acho se tornou uma doença que assola o entretenimento moderno, infelizmente. A questão principal é que a Disney não modernizou a Branca de Neve para honrar a história. Caso contrário, eles teriam mantido mais elementos que adicionaram à narrativa, em vez dessa estranha trama de rebelião que roubou todo o foco do filme. A distração do componente revolucionário os tornou particularmente preguiçosos. Isso foi a única coisa que realmente impulsionou a trama.
Eles também contaram muito com o conhecimento do público sobre as relações originais entre os personagens, então eles não se esforçaram realmente para desenvolvê-los nesta adaptação. Isso também super desvaloriza o filme em si, já que as relações, como são desenvolvidas e como mudam os personagens, afetaram todos os aspectos do filme original. Se você não está honrando a história ou os personagens, qual é o ponto, além de destruir nossas experiências coletivas de infância, isso é? Considerando também que as pessoas estão bastante cansadas do arquétipo de protagonista feminina forte, esta teria sido uma ótima oportunidade para entregar algo familiar que também oferecesse um sopro de ar fresco em comparação à jovem determinada e corajosa que costumamos ver em papéis principais hoje em dia. Branca de Neve, apesar de ser um produto da América de 1930, ainda ressoa com muitas mulheres. Sua história de amor com o príncipe ainda ressoa com muitas pessoas. Eles não precisavam entrar e mudar esses componentes para modernizá-lo. Eles poderiam simplesmente ter deixado como está. Importante, e eu não acho que isso possa ser exagerado, ainda existe mais de uma maneira de ser mulher, afinal de contas. No final das contas, acho que todos nós sabíamos que este filme sempre iria cair de cara no chão. A Disney não refaz esses filmes porque os ama e quer recontar a história para uma nova geração. Ela faz isso por dinheiro. E o triste resultado disso é que suga todo o encanto e a magia da narrativa. E este filme definitivamente não é uma exceção a isso. E no que diz respeito aos remakes da Disney, pelo menos na minha opinião, este é singularmente terrível. Acho que uma triste realidade adicional a isso é que não tenho tanta certeza de que a Disney vai aprender a lição. E para ser honesta com todos vocês, eu realmente acho que eles vão continuar espremendo dinheiro de sua propriedade intelectual existente até acabarmos com o remake de O Rei Leão 1,5. Quando estão realmente raspando o fundo do barril, eu desejo que a Disney tivesse deixado a Branca de Neve em paz. Porque a realidade é que a animação original é um clássico e amada por um muito bom motivo. Não precisava ser atualizada e realmente não precisava ser recontada. E o filme que acabamos tendo, essa releitura, esse remake, essa adaptação, provavelmente será mais apreciado por pessoas que não gostam dele do que por crianças e outras pessoas que apenas esperavam experimentar um pouco da magia da Disney. Nesta nota feliz e agradável, antes de abrir espaço para vocês, um lembrete. Confira o Qualia usando o link na descrição. Eu sou muito hesitante em trabalhar com marcas de pílulas ou marcas de saúde, mas eu realmente notei uma grande diferença usando o Qualia e eu realmente gosto do que eles representam, então vá e confira. Se é algo que lhe interessa, talvez valha a pena tentar. Agora, gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que acham? Você está do meu lado da cerca onde você viu este filme e realmente não gostou? Você achou que estava confuso e embaralhado e que Rachel Zegler não estava muito boa nele? Você viu e realmente gostou? Você achou que era uma boa história ou pelo menos você pensou que talvez todo o drama em torno disso tenha sido exagerado? Você não vai assistir porque não quer dar dinheiro para a Disney, preferindo obter todas as notícias sobre o filme através de vídeos de comentaristas e afins. O que você acha de todo o conflito, drama e problemas em torno do filme? É merecido? Não é merecido? Essa história deveria ter sido recontada em primeiro lugar, e o que você geralmente acha dessa questão no geral? Se você chegou até aqui no vídeo, parabéns, adoro tê-lo junto para a jornada completa. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, deixar um like neste vídeo e um comentário, pois eu leio a maioria deles e gosto de ouvir sua opinião. Como sempre, espero que vocês, pessoas maravilhosas, permaneçam seguras e bem, tomem boas decisões e verei seus rostos no próximo vídeo.